Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física. Olha só, gente, estamos aí na nossa 25ª aula, né? Já estamos encaminhando para a nossa reta final. Graças a Deus, né, gente? Não vejo a hora de acabar com esse tormento de aulas remotas, né? Bom, eu sei que 2020 foi um ano muito difícil, né? Para nós professores e principalmente para vocês alunos. Todo esse método de adaptação. E também foi um ano atípico, né? Que ficou aquele gostinho que poderia estar na sala de aula com seus colegas, compartilhando ali aqueles momentos, né, de lazer e também, né, aqueles momentos de social, digamos assim. Infelizmente a pandemia não deixou, né? Mas desde já, pessoal, eu ainda vou fazer meus agradecimentos, mas desde já vou agradecendo aí ter feito parte da vida acadêmica de vocês. Vocês estão aí no último ano do ensino fundamental. Próximo ano aí será uma nova etapa da vida de vocês, que será o ensino médio, composto de 3 anos, e será a ponte, né, a ligação da nossa infância, né, para a nossa a fase adulta, né, digamos assim, onde teremos mais responsabilidade. E aí então vamos escolher aquilo que aquela profissão que iremos exercer, né? Procurar uma faculdade para poder exercer uma profissão. Assim eu espero, né? Espero que todos tenham esse pensamento. Aqueles que não têm, né? Desde já eu digo que temos vida confortável apenas quando escolhemos o caminho do conhecimento. Certo, gente? Eu sei que é muito difícil, né, o caminho do conhecimento, dos estudos, mas ele é essencial, gente, não só para o ramo social, mas também para o ramo interior, para o espírito, né, gente? Quanto conhecimento temos, melhor ainda. Ok, gente? Conhecimento nunca é demais, já dizia aí um grande filósofo, Aristóteles, né? Bom, gente, para que o vídeo não se prolongue demais, vamos aí dar início aí ao nosso estudo de hoje, na nossa aula de hoje. Iremos continuar ainda com o módulo 4, o capítulo 10, ondas e luz, porém iremos estudar sobre luz em nosso cotidiano, espectro eletromagnético, né? Espectro eletromagnético e propagação da luz, certo, gente? Aí a nossa agenda, vocês irão fazer as atividades da página 226 e 227. Mas antes disso, vamos fazer aqui a correção da página 208 a 209, que ficou pendente por conta da avaliação da semana passada, né? Semana passada foi a avaliação, tá, gente? E lembrando, quem não fez a avaliação, faça a segunda chamada. Só é até hoje, tá, gente? Segunda chamada só é até hoje. Bom, vamos lá para a primeira questão. Complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Aí tem as palavras transversal, horizontal, vertical, longitudinal, onda mecânica, eletromagnética, luz e sonoras, né? Vou ler a questão já com as devidas respostas, tá? De acordo com sua característica, a onda pode ser classificada em mecânica ou eletromagnética. As ondas sonoras são exemplo de ondas mecânicas e a luz é um exemplo de onda eletromagnética. Ao movimentar a extremidade da mola para cima e para baixo, produz-se uma onda que se propaga fazendo cada ponto da mola oscilar na direção vertical. A propagação da onda ocorre na direção horizontal, sendo assim, perpendicular à direção de oscilação, né? Esse é um exemplo de onda transversal. C. Ao comprimir e soltar uma parte da mola continuamente, produz-se uma onda que oscila na direção horizontal, paralela à direção de oscilação. Esse é o exemplo de onda longitudinal, né, gente? Então vamos observar aqui o esquema da segunda questão, né? Essa questão aqui caiu na nossa avaliação, né, gente? Então quem fez aí se deu bem, né? Quem estudou aí, quem pesquisou, se deu bem, né? Então vamos lá, observe o esquema abaixo. Que letras representam, respectivamente,
as cristas e os vales no esquema. Quantos ciclos completos foram executados nessa onda? Então, no esquema, pessoal, as cristas são representadas pela letra A, E, I, M, K e U, né? Então, as cristas são as elevações das ondas, né? E os vales, pessoal, são representados pela letra C, G, K, O e S. Então, os vales são essas declinações das ondas, né? Quando a onda oscila para baixo, tá? Nessa onda, pessoal, foram executados 5 ciclos. Como é que eu sei o que é um ciclo? Só você observar. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, de um espaçamento de um para o outro, pessoal, formam-se um ciclo, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Beleza? B. Sabendo que 2 ciclos foram completados em 1 segundo, qual é a frequência dessa onda e o período, né? Pessoal, a onda tem uma frequência igual a 2 GHz e o período igual a 0,5 segundos. Você pode ver a resolução nos exercícios anteriores, né? Nos exemplos, tá bom? Tem uma formulazinha lá bem simples para você fazer, ok? Sendo o comprimento de onda igual a 0,3 metro, qual é a velocidade de propagação dessa onda? A velocidade de propagação é de 0,6 metros por segundo. Também tem o cálculozinho lá, tá bom, gente? No outro exemplo lá. Em relação ao som, associa as colunas, né? Aí tem frequência, intensidade, onda sonora, nível sonoro e eco. Fenômeno físico que ocorre quando a onda sonora encontra um obstáculo, reflete e retorna. A gente sabe que é o eco, né, gente? Então aqui, ó, o 5 é o A. Grandeza que relaciona a intensidade mínima perceptível pelo ser humano e a intensidade da fonte sonora que se pretende medir. Pessoal, é o nível sonoro, né? Então, 4 é o B. É a característica que define se um som é grave ou agudo, né? É a intensidade, né, gente? Ó, intensidade. Então, o 2, aliás, intensidade não, desculpa, gente. É as ondas sonoras, tá? Então, o 3... Não, pessoal, a frequência, desculpa. Desculpa aí, gente, ó. Frequência, eu li errado, tá? É a característica, tá bom? É a frequência que vai definir se o som é agudo ou grave, né? Então, aqui, ó, para cá, C. Deixa eu marcar logo aqui, que eu tô me confundindo aqui, ó. S para cá. 4 é o B, né? Tô ficando meio maluco aqui. Bom, vibrações que se propagam como uma onda em um meio material, né? Esse, no caso, são as ondas sonoras, tá, gente? E, para encerrar, a intensidade, que mede a energia transportada pelas ondas, a intensidade. Ok? Quarto, o selo ruído é encontrado obrigatoriamente nos eletrodomésticos, que produzem ruído enquanto estão em funcionamento. Ele informa o nível sonoro emitido pelo aparelho, dando ao consumidor a oportunidade de escolher o mais silencioso, incentivando assim os fabricantes a desenvolverem produtos que imitam o menor ruído possível. Esse selo é expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em conjunto com uma comissão técnica, né? Então, aqui, aparelhos eletrodomésticos que possuem esse selo ruído, significa dizer que eles produzem baixa potência sonora, né? Então, qual é o nível sonoro do aparelho ao qual pertence o selo ruído mostrado nessa atividade? A gente observa aqui, ó, que é de 89 decibéis, né, gente? Em sua opinião,
qual é a importância desse selo para a nossa saúde? Devemos escolher aparelhos que emitem alto ou baixo nível sonoro? Justifique suas respostas. Bom, gente, ó, vocês podem responder que o selo ele permite ao consumidor escolher aparelhos que emitem menor nível sonoro. Esses aparelhos devem ser priorizados. Por quê, gente? Porque ele diminui a exposição a ruído e a poluição sonora, que pode causar prejuízos de saúde, né? Prejuízos à saúde, como, por exemplo, surdez, insônia, ansiedade, falta de concentração, entre outros, tá, gente? Então perceba que uma coisa barulhenta pode causar alguns prejuízos, tá bom? Vamos aí para nossa aula, né? Deixa eu ver quantos minutos tem. 10 minutos. Temos aí uns 20 minutos para fazermos aí nossa aulinha, né? Então, pessoal, luz em nosso cotidiano. Você já se perguntou o que é luz? Já? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Até estudar Einstein, né? Ele foi um grande filósofo, físico, matemático que conseguiu explicar através da física, da matemática, né, através da sua teoria da relatividade, basicamente o que era luz, né? Qual é a influência da luz solar na vida dos seres vivos? Bom, gente, eu creio que são muitas, né? De que maneira o ser humano pode utilizar a luz solar para o seu benefício? Olha aí, gente, a luz solar ela pode ser nos beneficiada de muitas formas, né? Inclusive na criação de energia elétrica, né? Então, pessoal, esse e outros questionamentos sempre tiveram presente entre os filósofos da antiguidade, que buscavam entender a natureza da luz e como é possível enxergar os objetos. Então, a gente vai ver abaixo uma linha do tempo que demonstra o desenvolvimento do pensamento científico relacionado à natureza da luz, tá? Então, em cerca de 492 a 432 a.C., Empédocles ele dizia o seguinte, ó, ele afirmou que os corpos luminosos refletiam algo que era emitido pelos nossos olhos. Tá? Então, nossos olhos que refletia, né, emitia luz para ele, né? Entendia dessa forma. Que o corpo luminoso ele refletia algo que era emitido pelos nossos olhos. Ele explicou, já estava num contexto, né? Já estava já iniciando. Isso daí há quase 2.500 anos atrás, né? Então, um pouquinho mais para frente, né? Cerca de 384 a 322 a.C., tá, gente? Aristóteles diz o seguinte, né? Que registros antigos acreditam a Aristóteles os primeiros estudos, nos quais afirmavam que a luz era um fluido imaterial, que era emitido pelos objetos e que se propagava por meio de ondas até nossos olhos. Olha aí como o negócio já estava mais desenvolvido, né? Em 1629, isso já depois de Cristo, até 1695, tínhamos aí o Christian Huygens, né? Ou Huygens, né? Ele era em oposição às afirmações de Newton. Ele dizia, isso em 1678, que a luz se comportava como uma onda, ou seja, vários impulsos que se propagavam em um meio, né? Então, com essa afirmação, muitos fenômenos puderam ser explicados. Isaac Newton, ele viveu de 1642 a 1727, ele já dizia isso daí, já em 1672, né, antes do que Christian falou, ele diz assim, ó, quando estudava a natureza da luz e alguns fenômenos luminosos, Newton sugeriu que uma teoria corpuscular, afirmando que a luz correspondia a um fluxo de diferentes partículas que se propagavam com velocidades distintas. Então, com essa abordagem, Newton conseguiu prever alguns fenômenos, né? E um pouco mais adiante, 1831, ele viveu a 1879, o James Clerk Maxwell, ele estava estudando os fenômenos elétricos e magnéticos e percebeu o seguinte, que se tratando de propagação, a luz é uma onda eletromagnética, né? E aí alterando radicalmente a visão quanto à sua natureza.
Então, pessoal, as palavras destacadas em negrito, ó, onda, onda eletromagnética, partícula, fluido e material e algo, né? Eles refletem o desenvolvimento do pensamento de filósofos, né? E cientistas sobre a luz ao longo do tempo. Então, Huygens ele propôs um modelo que afirmava que a luz era uma onda, enquanto Newton defendia que a luz era formada por partícula. Apesar dessa dualidade, os dois modelos explicavam satisfatoriamente vários fenômenos luminosos. Então, por volta do século XIX, os estudos de Maxwell o levaram a perceber que a luz é uma onda eletromagnética, como a gente vai ver a seguir, ó. Espectro eletromagnético. Além da luz visível, existem outras ondas eletromagnéticas com diferentes comprimentos de onda e frequências presentes em nosso cotidiano, como ondas de rádio, infravermelho e ultravioleta, né? Então, as ondas eletromagnéticas elas compõem o chamado espectro eletromagnético. Então, veja a seguir, ó. Moléculas de água, açúcar e gorduras que estão contidas no interior dos alimentos absorvem as ondas, absorvem as micro-ondas, né? E aí eles aumentam a temperatura. Assim a gente consegue cozinhar os alimentos. Então veja bem, onda de rádio. As ondas de rádio são usadas em sistemas de comunicações, como telefonia celular, transmissão de emissoras de rádio, AM, FM e televisão. Aqui você tem o comprimento da onda e aqui você tem a frequência, tá, gente? Micro-ondas, elas são utilizadas tanto para transmitir sinais telefônicos e de televisão via satélite, entre outros. Nos fornos de micro-ondas, elas são usadas para aquecer alimentos, né? Então, pessoal, como as ondas sonoras elas não se propagam no espaço, né, no vácuo, as micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. E aí são esse tipo de ondas que os astrofísicos conseguem se comunicar, né, com as outras pessoas que estão, né, além, em outros planetas ou estão, né, no universo, tá? Raios infravermelho, aqui ó, os raios infravermelhos. Aqui é o comprimento da onda dele, tá, gente? Ó, isso aqui são os comprimentos da onda. Eles correspondem à faixa do espectro eletromagnético em que ocorre a transmissão de calor por irradiação térmica. Ela também é utilizada, por exemplo, em diferentes tipos de sensores de presença, no controle remoto e também entre outros, tá? Temos aqui os espectros visíveis. O que são os espectros visíveis? Ó? Esse quarto aqui, ó. É a faixa do espectro eletromagnético que corresponde à luz percebida ao olho nu pelo ser humano. Essa luz visível é a composição contínua das cores que normalmente a gente identifica em um arco-íris, por exemplo, como o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, né? Sendo cada cor, gente, identificada por frequência e comprimento de onda específico, tá? A gente vai observar aqui ao lado o espectro da luz, visível em detalhe, tá, gente? Então, ó, esse comprimento de onda aqui é chamado de nanômetro. Ele equivale a 1 bilionésimo de metro, né? Então é muito miúdo, gente. Muito miúdo mesmo, tá? Então, de acordo com essas frequências aqui que a gente consegue diferenciar as cores, né? Cada objeto ele vai ter uma cor específica por conta dessa tabelinhazinha aqui, ó, desse comprimento de onda. Ultravioleta, gente, ó, olha só o comprimento de onda aqui da ultravioleta. O Sol, gente, é a nossa principal fonte de emissão desses raios, né, ultravioleta. E eles são classificados em ultravioleta A, que a gente chama de UVA, ultravioleta B, que a gente chama de UVB, e ultravioleta C, que a gente chama de UVC, né? Raios-X. Os raios-X, pessoal, são ondas eletromagnéticas de alta energia. E eles têm a capacidade de atravessar alguns tecidos do corpo humano, né? Sendo dessa maneira muito utilizado na medicina para obter as imagens de alguns órgãos internos e fraturas de ossos. Por exemplo, em radiografias, né, gente?
E temos os raios gama, né? Os raios gamas, eles são emitidos em reações nucleares. Eles são também muito utilizados na medicina, principalmente no tratamento contra o câncer, que é por radioterapia e também no diagnóstico de doença na tomografia por emissão de prótese, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, vamos fazer essa experiência prática aqui, ó. Pega uma cartolina e ao meio, com uma tesoura, você forma dois tubos, né? Você corta e forma 2 tubos. E a largura que você fizer, faça com que dê para encaixar uma lanterna, né? Que você tem em casa. Você vai unir os 2 tubos com uma fita crepe. E aí você vai pintar com tinta guache preta. Tudo, né? Aí você espera a tinta secar. Depois você vai encaixar a lanterna na extremidade do tubo, fixando também com a fita crepe. Do jeito que você observa aqui, ó. Em um ambiente com pouca luminosidade, você vai acender a lanterna, tá? Acendeu a lanterna. E depois você vai levantar o segundo tubo, um pouquinho, como mostra aqui na imagem. Aponte-o para a parede e observe, né, o que acontece. O que aconteceu quando você realizou a etapa D? Provavelmente, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, ó, que não vai ser possível você ver a luz projetada na parede. Por quê, pessoal? Porque a luz, ela não se dobra, tá? A luz, ela anda em uma propagação retilínea, né? Ela anda em uma linha reta, né? Vamos ver aqui, ó. A luz da lanterna chegou à parede somente quando existia um caminho livre em linha reta, né? Demonstrando a propagação retilínea da luz. Por isso, podemos representar a propagação da luz por linhas retas orientadas, os chamados raios de luz. Um conjunto de raios de luz constitui um feixe de luz. A lanterna, por exemplo, emite um feixe de luz, tá? Então, gente, ó, quando você estava com um tubo aqui e apontou para a parede, a luz ela atravessa o tubo e vai direto para a parede. Quando você levanta um pouco, né, o tubo, perceba que a luz ela não consegue ir para a parede, ela não atravessa. Ela só vai até a parte que você dobrou do tubo e volta, né? O que acontece, gente? Acontece isso porque a luz ela não se dobra, né? A luz ela vai em um caminho reto, certo? Ela vai, chega num obstáculo e volta de volta e retorna, né? Ela bate até chegar no obstáculo, bater no obstáculo, ela volta pelo mesmo caminho, tá, gente? Estudos indicam que a luz parece que ela só se dobra quando é num buraco negro, né? O buraco negro, pessoal, a matéria escura e a gravidade é tão forte que até a própria luz se dobra, né? O tempo, o espaço se dobra, né, gente? Mas aí é um assunto para uma outra parte, tá? Então, o estudo dos raios de luz se fundaram em 3 princípios básicos. A gente vai ver aqui, ó. A luz é uma onda eletromagnética, logo não necessita de meio material para se propagar, né? Assim, em meios homogêneos, ela se propaga em linhas retas. O que é esse meio homogêneo, né, gente? O meio homogêneo, né, é quando apresenta as mesmas características em qualquer um de seus pontos, tá? O outro princípio, gente, ó, cada raio de luz, ele se propaga independentemente dos demais. Ou seja, eles podem se cruzar, né? Como você vê aqui, ó, sem que haja desvio ou alteração das trajetórias. Se você pegar 2 lanternas e colocar-se nessa posição, perceba que os 2 feixes de luz, eles atravessam um outro sem problema nenhum, né? Nenhum vai interferir na trajetória do outro. E por fim, gente, ó, as trajetórias dos raios luminosos não dependem do sentido de propagação, ou seja, a luz pode ir e voltar na mesma trajetória, né? Então você
lançou aquela lanterna na parede. Da mesma maneira em que a luz foi até a parede, certo? Essa luz ela volta de novo na mesma trajetória. Ok, gente? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre interação da luz com os objetos e a luz e as cores, tá bom? Façam a atividade, não esqueça, certo? E aí a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, gente.